Olá a todos, meus amigos e minhas amigas, canal do YouTube Refletindo a Mente de Cristo. Prazer ter você aqui, amigo, amiga, irmã, que veio até aqui esse canal, esse momento, para compartilhar esse momento de meditação no livro do Peregrino, que nós estamos já indo para o final desse livro. Eu já estou com saudade, porque está acabando e porque é uma história que sempre traz lições para nós. Meu nome é Eduardo e esse é o canal Refletindo a Mente de Cristo, canal que tem por intuito levar a exposição da Palavra de Deus, das verdades centrais da fé cristã de uma forma bíblica e fiel às Escrituras. Desde já eu peço que você curta, compartilhe, comente e se inscreva, isso é muito importante para apoiar o canal, ok? Também você, meu amigo do Facebook, minha amiga, irmão ou irmã, curta, compartilhe e me convide aí para ser seu amigo no Facebook, também será uma alegria, ok? Então vamos lá. Nós paramos no capítulo de número 8. Cristão e esperançoso haviam, pela graça do Senhor, sido livres do castelo do gigante desespero, e agora eles continuam a sua jornada. Depois do sofrimento com desespero e dúvida, os peregrinos, cristão e esperançoso, chegaram rapidamente às montanhas das delícias, que Cristão havia visto à distância pouco tempo antes. Ele realmente chega e aprende que a vida de sofrimento do cristão é equilibrada entre momentos de descanso e de alegria. Então, entre o sofrimento, o cristão com certeza encontrará também momentos de descanso e de alegria. Saiba que o seu sofrimento não será para sempre, meu irmão, minha irmã. Mas, sim, em Cristo você terá momentos de alegria, ok? Saiba disso. Esteja certo que no Senhor você terá esses momentos. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá ao amanhecer. Na vida do cristão, o Senhor proporciona seus momentos de alegria para o cristão, os momentos em que o Senhor derrama sua graça, seu Espírito Santo em nossas vidas e nos dá alegria. As montanhas das delícias são da terra de Emanuel, um nome para a Palestina. Lá os peregrinos encontram os pastores, homens que representam a classe eclesiástica. A palavra pastor significa pastorear. Seus nomes, conhecimento, experiência, vigilância e sinceridade, descrevem as características de um pastor espiritual. O próprio Bunyan trabalhou como pastor. Então, nesse local, eles vão encontrar homens experientes que vão pastorear o coração deles. E o cristão, ele precisa, eu e você precisamos de homens experientes que pastoreiem o nosso coração, que estejam dispostos a nos guiar pelo caminho do Senhor e também desejem fazer isso. Isso é muito necessário para nosso crescimento espiritual, na graça, no conhecimento da Bíblia. Precisamos de alguém que nos ensine as Escrituras. Nós precisamos de alguém que escute nossos problemas e tenha uma palavra bíblica para nos consolar em meio aos nossos dilemas e em meio às nossas tribulações e problemas. O pastor é esse homem chamado por Deus para fazer isso para nós. O pastor é um homem que incansavelmente ele procurará estar ao lado dos seus que estão sob seus cuidados e sempre com uma palavra da parte de Deus. Nós sabemos que há uma nova forma de se pastorear no nosso tempo, que não é bíblica, onde já a Bíblia Sagrada não está mais no coração e na boca dos pastores. Pastores que pastoreiam usando uma mensagem humanista, uma mensagem desse mundo, uma mensagem psicológica, terapêutica, tentando resolver os dilemas mais profundos da alma humana com conselhos baseados em homens carnais que muitas vezes eram ateus e escreveram contra o cristianismo. Mas o verdadeiro pastor, aquele que verdadeiramente tem algo de Deus para a sua vida e poderá realmente, pela graça do Espírito Santo, pastorear o seu coração, será aquele que trará um conhecimento, uma sabedoria espiritual e bíblica, sem mistura, sem nada do mundo, sem nada que venha dos homens, mas algo que venha da parte de Deus, Espírito Santo, da sua palavra, centrado em Jesus Cristo. Cristão esperançoso viajaram até chegar às montanhas das delícias, que pertenciam ao senhor daquela montanha da qual falamos anteriormente. Eles subiram as montanhas para olhar os jardins e pomares, vinhedos, fontes de águas, onde beberam, lavaram-se e se alimentaram livremente das uvas. Então eles estavam ali naquele local, descansando. Estavam ali se alimentando, porque era um lugar onde eles estavam sendo pastoreados.
E quando nós estamos sendo cuidados na presença de um bom pastor bíblico, realmente tem alimento ali para nós, tem palavra. O verdadeiro pastor bíblico, ele tem palavra de Deus para nós. Pastores bíblicos, eles sempre apresentarão as Escrituras para suas ovelhas. Eles sempre suprirão a necessidade das suas ovelhas através das Escrituras. E quando as suas ovelhas elas são pastoreadas por eles pelas Escrituras, elas são edificadas, fortalecidas, guiadas no Senhor. Quando você é guiado pela palavra de Deus, através de um pastor bíblico, sim, você realmente encontra consolo, ânimo e direção para a sua alma. Eclesiastes capítulo 2, verso 4, nossa referência aqui não fecha, né? Eclesiastes 2, 4 e 6. Não fechou aqui. 2, 4 e 6. Fiz para mim obras magníficas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, plantei nelas. Bom, se nós formos olhar esse versículo, Eclesiastes 2, 4, 5 e 6, analisando que os pastores eles tinham tudo construído ali, nós podemos sim dizer que um pastor ele edifica tudo isso, ele tem uma boa dispensa para os peregrinos. Então, olhando por esse lado, sim, aqui está uma boa dispensa, né? Ou você encontra numa igreja onde tem um pastor bíblico, palavra, né? Uma dispensa cheia de ensinamentos que vão edificar e alimentar a sua alma. Sobre o cume dessa montanha, ao lado do caminho, estavam os pastores cuidando dos seus rebanhos. Os dois peregrinos se aproximaram deles, e inclinando os bordões, assim como todos os peregrinos cansados fazem para conversar com alguém no caminho, perguntaram: quem é o dono da montanha das delícias? De quem é o gado que passa nesse local? Pastores, essas montanhas são da terra de Emanuel, e estão à vista de sua cidade. Também são de sua propriedade as ovelhas, e ele deu a sua vida por elas. Então, ali estão eles cuidando das ovelhas do bom pastor Jesus Cristo. Os pastores cuidando das ovelhas do bom pastor. Eles mesmos são as ovelhas também, né? E quem deu a vida por essas ovelhas? O nosso amado mestre deu a sua vida, né? Por nós. Jesus ele fala em João capítulo de número 10. Vamos para a Bíblia, João 10 e verso de número 11. Nossa Bíblia, Almeida Corrigida e Fiel. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as das minhas sou conhecido. Então ali estava o Senhor mostrando que ele conhece as suas ovelhas, chama, e verso 15, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida pelas suas ovelhas, deu a vida pelo seu povo, para que o seu povo também tivesse vida e vida com abundância. Essa vida que é oferecida a nós, essa vida vem do nosso Mestre amado, que nos guia como suas ovelhas pelos pastos verdejantes. Esse caminho, o cristão pergunta, conduz à cidade celeste? Pastores, você está exatamente no caminho. O cristão está longe? Pastores, bem longe para muitos, mas não para aqueles que anseiam alcançar. Tem muita gente que, quando analisa a sua jornada, pode se sentir muito cansada. Mas se essa pessoa, esse cristão, ele ansiar por chegar, ansiar pelo final, não será pesado, não será sofrido a sua jornada, porque ele sabe que mais um pouquinho e o Senhor cumprirá a promessa e levará ele para a sua glória. E nós temos que, então, fazendo isso, ter em mente que o Senhor, ele um dia nos levará para a sua glória e cumprirá a sua promessa de nós estarmos para sempre com ele. Então, aqueles que amam realmente o Senhor e a sua vinda, para eles não é demorado, não é tardio e nem árdua a jornada, porque eles têm um objetivo: chegar na glória do seu Senhor. Agora, para aqueles que estão ali, um exemplo dentro da igreja, mas eles não amam o céu, não desejam o céu, bom, para eles é uma jornada difícil, uma jornada que parece que não tem graça, né? O caminho, o cristão pergunta, é seguro ou perigoso? Pastores, seguro para aqueles a quem deve ser seguro, mas os transgressores neles cairão.
Então o caminho do Senhor é seguro para quem? Para quem permanece firme no Senhor. Agora, quem transgride, quem é transgressor, quem é infiel, quem é desobediente, esse caminho é uma pedra de tropeço. Jesus ele fala, a pedra que os edificadores rejeitaram é uma pedra de esquina e uma pedra de tropeço também para muitos. Ou seja, o Senhor estava falando dele mesmo, não é? Porque aqueles que rejeitam o Senhor, aqueles que rejeitam a palavra de Deus para a sua vida ou trilham o caminho do Senhor de qualquer maneira, esse caminho ele se tornará uma perdição para essa pessoa irá se perder, né? Essa pessoa errará o caminho. Cristão, nesse lugar existe refúgio para os peregrinos que estão fracos e fatigados? Pastores, o Senhor dessas montanhas nos ordenou acolher os estrangeiros, portanto as coisas boas desse lugar estão disponíveis para vocês. Então ali havia descanso para os peregrinos, havia sim cuidado para os peregrinos. Por quê? Porque os pastores eram verdadeiramente pastores do Senhor, né? Eram pastores do Senhor. Vejamos o que diz em Hebreus capítulo 13, verso 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então aqui tem a hospitalidade, né? Os pastores sempre exercitam ela, né? A hospitalidade, o cuidado para com as ovelhas do Senhor. É triste quando isso não acontece, né? Às vezes uma pessoa precisando de ajuda e não tem esse cuidado. Não tem essa hospitalidade da parte daqueles que deveriam cuidar da sua alma. Vi em meu sonho que quando os pastores reconheceram que aqueles homens eram peregrinos, então os pastores também tinham discernimento, né? Porque eles viram que aqueles dois homens, cristão e esperançoso, realmente eram peregrinos. E você conhece aquele que é salvo e realmente é um filho de Deus. Por quê? Ele, no seu linguajar, no seu testemunho, ele vai demonstrar sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, expressar-se. Ele vai demonstrar que é um salvo, que é um remido, que é um escolhido. Não há como esconder a luz debaixo da mesa. Então, quando eles reconheceram que aqueles homens eram peregrinos, fizeram-lhes perguntas, as quais responderam, como em outros momentos, de onde são, como chegaram no caminho. E aí eles foram explicando, né? O cristão esperançoso contando seu testemunho. O que os ajudou a ser perseverantes? Novamente, uma época de análise e testemunho. Então, eles perguntam o que os havia ajudado a ser perseverantes, porque isso é interessante, mesmo no final da jornada, eles ali nas montanhas deleitáveis, eles sendo interrogados sobre isso, eles não eram convencidos de que por si mesmo tinham forças para perseverar. Tem muita gente que às vezes pensa porque tem anos de fé, e por causa dos seus anos de fé, enfim, sua justiça própria, ela acaba se avultando, né? E essa pessoa pensa então que é por causa disso que ela está firme. Não, porque eu vou todos os dias à igreja, dou o meu dízimo, eu sou fiel, então é por isso que eu estou firme. Mas a pessoa não tem nada de Cristo na vida, ela somente tem uma religiosidade. Religiosidade não pode salvar. Veja o que diz em 1 Pedro 3,15. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Um cristão verdadeiro, ele nunca se gloriará, não importa o tempo da sua jornada, de que ele é um cristão, que ele está firme, está em pé, porque ele que teve condições, ele que teve forças. Olha aqui, responder com mansidão e temor. O que é isso? Mansidão e temor significa total dependência do Senhor. Se eu estou em pé, se eu estou até aqui no Senhor, é por sua graça, sua misericórdia, é porque Ele me escolheu. Eu não tinha condições de mim, e nunca terei, mas o Senhor que me deu graça, me capacitou para me perseverar até esse local. E eu espero que o Senhor me dê graça e me mantenha firme na certeza da minha salvação. Não pelos meus méritos, não pela minha força, mas pelos méritos de Cristo, pelo poder de Cristo, pela justiça de Cristo. Isso é o testemunho de um salvo. Agora, você vê um salvo, às vezes, uma pessoa que se diz salvo, a pessoa, um exemplo, 40 anos na igreja. É lá alguém de nome dentro da igreja, e qualquer igreja eu falo. E a pessoa, quando vai falar, ela fala dela, dos atos que ela fez. Isso
que ela fez durante todo o seu período de cristianismo, isso não é uma justiça para a sua salvação e nem é algo que ela deve se gloriar por isso. Deve sim dar todo o crédito a Cristo. Deve sim dar todo o crédito ao Senhor. Isso não será um crédito para a sua salvação. Isso é um grande engano. É um engano no nosso tempo as pessoas pensarem que porque elas estão em pé, porque elas estão no sentido de ativas e nunca param fazendo a obra de Deus. Tudo bem, parabéns, se você é uma pessoa dessas que nunca para fazendo a obra de Deus no seu entendimento, está em todos os cultos, está em todos os lugares, em todo o tempo, parabéns, você dá o dízimo, parabéns, mas isso não é glória para você. Você faz isso porque você é salvo. Agora você está em pé somente pela graça, não é por causa disso. Você não está em pé porque você é forte, porque você... E se você pensa que está em pé porque é forte, porque é perseverante, porque é cheio de virtude, há algo errado com a sua fé. Isso se chama ativismo religioso, do qual os fariseus também viviam. Os fariseus eram ativistas religiosos. A justiça deles era aquilo ali, aquele sentimento de serem maiores que os demais. E Jesus os condena. Jesus os condena porque eles eram hipócritas, né? Eles faziam somente para serem vistos. Você serve a Deus só para ser visto? Porque servir a Deus hoje é um status? Então seu testemunho está equivocado. Você medita na Bíblia, prepara um louvor só porque você tem que ir no culto? E você vai ganhar uma oportunidade lá? Então você está equivocado. O cristão não lê a Bíblia só quando tem que trazer uma palavra na igreja, e nem por causa disso. O cristão ele lê a Bíblia porque ele tem prazer na palavra, ele ora porque ele tem prazer na palavra, e não porque ele tem que receber, ele vai receber uma oportunidade, tem que ir lá e fazer, então ele precisa de unção do Senhor. Não. O cristianismo não tem nada a ver com isso, esse sentimento. Ao contrário, o cristianismo é uma vida piedosa oculta em Deus diariamente, que é frutífera e frutifica no oculto e no secreto, e que não pode ser oculta no sentido de o mundo ver. Não fica somente dentro de quatro paredes de uma igreja, mas é no geral, é no dia a dia, é no contexto familiar, e não somente para um determinado horário, um determinado momento em que você vestirá roupas adequadas para esse momento e irá lá, acreditando que isso é uma justiça, acreditando que isso é servir a Deus. Não, servir a Deus é sua vida completa, é sua vida total, corpo, alma e mente totalmente voltados para o Senhor, plenamente no Senhor, dedicados ao Senhor. Isso faz com que o cristão ele não se preocupa mais em agradar a homens, mas ele vive para a glória de Deus, para agradar aquele que o chamou, o nosso Deus. Isso é muito importante nós termos em mente. Então eles explicaram que os ajudou a serem perseverantes. Quando eles testemunharam isso, eles continuaram dizendo e explicaram todo o seu testemunho para eles. E os pastores queriam saber porque poucos daqueles que iniciam a jornada a esse lugar mostram suas faces nessas montanhas. Ou seja, tem muita gente que começa, né, a sua jornada e não persevera. Né? Muita gente começa a sua jornada e erra o caminho. Então, realmente, cristão esperançoso, eles tinham começado e perseverado pela graça divina, né? Porque o Senhor capacitou eles. Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Mateus 20:16. Vamos ler também Lucas capítulo 13 e verso de número 23. Você já pegou a Bíblia hoje, meu irmão, minha irmã? Então, se não pegou, pega agora. Vamos meditar juntos na palavra. Aproveita aí e pega sua Bíblia. 13:23. E disse-lhe um Senhor: são poucos os que se salvam? E ele respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos. Respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então, olha só, muitos procurarão entrar pela porta estreita e não conseguirão entrar, não encontrarão a porta. Por quê? Porque o caminho, ele é um caminho estreito. Ele não é da nossa forma, da nossa maneira, como nós pensamos, como nós queremos muitas vezes. O caminho estreito, ele é da forma e da maneira que o Senhor, ele assim designa, ele assim deseja. E isso é muito sério. Por quê? Porque quando a gente escolhe
o caminho da nossa própria maneira, trilha o caminho, né, da nossa própria forma, da nossa própria maneira, acontece que muitas vezes a gente vai errar o caminho, né? Vai fracassar no caminho. Essa é a realidade. E aquele que verdadeiramente é chamado pelo Senhor, ele não fracassará de forma alguma, né? Mas ele perseverará firme no Senhor, na sua graça. Então, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E quem é que escolhe soberanamente? Deus. Deus escolhe soberanamente. E muitos não perseveram. Por quê? Deus o sabe. Agora, tem pessoas que dizem, eu não persevero porque eu não quis. O fulano não persevera porque ele não quer. Bom, então nós estamos dizendo que o homem tem também poderes em suas mãos para se salvar. E a salvação pertence ao Senhor somente. É o Senhor que decretou, né, executou e aplica em nós a salvação. De nós mesmos não temos nada, nós estávamos mortos, morto não tem nada. Então, a perseverança vem do Senhor, a graça vem do Senhor. E realmente, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, se você tem dúvidas, se você está desanimado, se você se encontra entre aqueles que estão pensando em parar ou já pararam, busque o Senhor. Busque, peça para o Senhor graça, peça para o Senhor te trazer de volta. Não pense no mundo, não pense nas coisas desse mundo, mas se volte para o Senhor o quanto antes. Quando os pastores ouviram as respostas, ficaram alegres e com um olhar amável disseram: Sejam bem-vindos à montanha das delícias. E claro que aqueles que perseveram até um local como a montanha das delícias, com certeza são pessoas que já experimentaram muitas provas ao longo do caminho. E aquele que experimenta muitas provas ao longo do caminho, com certeza ele foi capacitado pelo Senhor para chegar até onde deve chegar, que é na glória. E a montanha da delícia, ela representa um nível já, um certo nível que o Senhor leva os seus. Depois de uma longa vida de provações, um certo momento ali, em que os seus escolhidos estão num certo patamar espiritual pela graça, pelo favor do Senhor, concedendo a eles essa graça, para eles servirem ao Senhor em uma plenitude que não é possível nós descrevermos. Isso é muito importante se dizer. Marcos capítulo 10, 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e segue. Então, esse tesouro, né? Esse tesouro maravilhoso, agora que o Senhor tem para os seus, começa a se descortinar para cristão e esperançoso. Das montanhas deleitáveis, eles já conseguem contemplar de uma forma mais plena a cidade celestial. E um cristão verdadeiramente salvo, quando ele está indo para o fim da sua jornada, ele não vai eu não acredito que o cristão verdadeiramente salvo, no fim da jornada, ele está indo num declive. Ao contrário, ele está indo numa constante subida para a glória. Então, os últimos dias de um cristão salvo serão, com certeza, gloriosos. Quem sabe, sim, com lutas, com provas, com dificuldades, mas serão dias gloriosos. Serão dias em que, de uma forma maravilhosa e plena, ele desfrutará da montanha das delícias, né? Com o Senhor. Os pastores, cujos nomes eram conhecimento, experiência, vigilância e sinceridade, os seguraram pelas mãos e os conduziram até suas tendas e os fizeram participar daquilo que havia sido preparado para eles. Também disseram: Gostaríamos que ficassem aqui para que nos conheçamos melhor. Além disso, podem desfrutar das delícias dessas montanhas. Cristão esperançoso aceitaram o convite alegremente. Assim foram descansar aquela noite, porque já era bem tarde. Ao amanhecer, os pastores convidaram o cristão esperançoso para caminhar pelas montanhas. Eles passearam por um tempo, admirando a linda vista de todo o lugar. Enquanto isso, os pastores comentaram entre si: Devemos mostrar a esses peregrinos algumas das maravilhas daqui? Ao decidirem positivamente, os levaram ao monte chamado Erro, que era muito íngreme, ao lado oposto, e pediram que eles olhassem para baixo. Cristão e esperançoso olharam e viram vários corpos de homens que, ao caírem do alto, foram completamente despedaçados. Cristão perguntou: O que significa isso? Os pastores responderam:
Você já ouviu falar sobre aqueles que erraram por ouvir Himeneu e Fileto sobre a ressurreição do corpo? Eles responderam que sim. Os pastores continuaram. Eles são aqueles que vocês estão vendo esmagados no fundo dessa montanha. Eles não foram sepultados. Eles não foram sepultados. Eles não foram sepultados, como podem ver, para servir de exemplo, a fim de que ninguém suba tão alto, nem se aproxime da beira desse precipício. Então, do que eles estão precavendo, né, cristão e esperançoso? Precavendo o cristão esperançoso do erro, né, porque o erro, ele leva muitos consigo. Essa é a grande verdade. Muitos são levados ao erro, o erro doutrinário, o erro teológico, o erro de falsos ensinamentos, que fazem com que as pessoas elas naufraguem na fé. E isso é muito sério, porque hoje em dia temos muitos ensinamentos assim, que levam as pessoas a naufragarem na fé. E as seitas e as heresias estão aí, negam a divindade de Cristo, negam o Evangelho, negam a palavra de Deus, negam que Cristo veio encarnado, negam que exista uma vida após a morte, ensinam que o homem pode encarnar em outra vida, ensinam que Jesus Cristo era apenas um profeta, um homem, e por aí vai. Temos muitas seitas hoje em dia que negam a verdade das Escrituras. E aqueles corpos eles ficaram ali para demonstrar, né, como exemplo, os cristãos não seguirem aquele exemplo, não seguirem aquela carreira que esses tomaram. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para nós, e toda ela aponta para Cristo. Então, nós precisamos buscar a centralidade do Evangelho. Eu fiz uma série sobre isso, sobre o verdadeiro Evangelho, está no YouTube, aqui no canal no YouTube. Todo cristão precisa buscar a centralidade do Evangelho, em Cristo Jesus, e sua mensagem, senão ele vai se desviar para o erro. E outro sinal também muito comum é que as igrejas não falam do Evangelho mais, elas falam de qualquer assunto, menos do Evangelho, menos de Jesus. As pessoas não falam mais em Jesus nas igrejas. As pessoas não falam mais sobre a pessoa de Cristo, sobre a salvação, sobre a pecaminosidade da humanidade, sobre a justificação em Cristo através do seu sacrifício, sobre o sacrifício de Cristo, a obra redentora. Pregadores não pregam mais a mensagem da cruz, que é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Por isso erro. Por isso tanto erro. Tanto erro que leva as pessoas a esse caminho que nós vimos, a queda, a perdição e a ruína, porque as pessoas não falam mais a verdade em Cristo. Então você que me ouve, busque a verdade em Cristo. Busque o Evangelho de Cristo, genuíno, puro, sem mistura nenhuma de filosofia, de psicologia, ecumenismo. Se livre disso, ok? Temos bons pregadores hoje, Paul Washer, Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, tantos outros. Então, eu convido você a buscar esse caminho limpo, o caminho da palavra. E você faça prova. Quantos que vão pregar e não falam do Evangelho, eles contam toda a história da Bíblia, menos o Evangelho. Sendo que a centralidade da mensagem deve ser o Evangelho. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Nos livre do erro. Ok? Esse foi mais um vídeo. Nós paramos aqui. Eu agradeço você que esteve comigo até aqui, cristão, esperançoso nas montanhas deleitáveis. Estavam contemplando já a cidade celestial. Convido você a curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal Refletindo a Mente de Cristo, ok? Aqui no YouTube. E eu peço que você também comente. Se tiver alguma dúvida, pode comentar. Assim que possível, estarei respondendo. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.